espero que você esteja bem hoje e acordado com disposição, por incrível que pareça. Hoje eu acordei super empolgada. Eu acho que são 5h50 da manhã. Estou aqui de um sábado, né? Eu costumo, gente, acordar cedo todos os dias, né? Mas hoje eu não vim aqui para falar sobre isso, eu vim aqui pra gente conversar sobre uma mudança que eu precisei fazer na minha vida. Eu precisei tomar uma decisão extremamente difícil no mês passado. Foi doloroso para tomar a decisão, para executar a decisão, mas foi uma decisão totalmente necessária para eu agir conforme os meus valores e chegar ali mais próximo, obviamente, de uma vida mais leve, mais tranquila e mais feliz também, né? Bom, há uns 2 meses atrás, eu tive, né, burnout. Foi, na verdade, ali o ponto ápice, né? Porque o burnout, ele vem acumulando, né, alguns sintomas. E quando eu percebi que eu tava com burnout, quando já tava ali, né, quase entrando num ponto ali mais grave, eu tive uma crise de pânico, seguida, né, de muita ansiedade no dia a dia. Comecei a ter dificuldades para dormir e também comecei a não ter mais prazer em nada que eu fazia. Assim, coisas que para mim eram muito gratificantes, como correr, cozinhar, tocar teclado, ler, eu não conseguia mais fazer com prazer. Tudo que eu parava para fazer para mim era cansativo, exaustivo, e todo o tempo livre que eu tinha, a minha vontade real era só de deitar na cama e ficar. E cara, isso para mim não é normal. Eu tenho TDAH, né? Então eu sou hiperativa e eu gosto de estar fazendo coisas o tempo inteiro. Tanto é que eu acordo 5 da manhã num sábado, porque eu gosto de acordar cedo, tá, gente? Eu gosto mesmo de... Pra mim, não faz sentido acordar, sei lá, 6 da manhã pra mim já é tarde, sabe? 7 da manhã, então, nossa senhora. E eu faço isso já tem muitos anos, né? De acordar super cedo, inclusive nos finais de semana. Então, meu corpo, ele é acostumado, eu tenho prazer nisso, eu prefiro dormir cedo e acordar mais cedo. Eu me sinto mais disposta pela manhã, mas enfim... Eu tive um burnout e isso começou a me despertar um alerta interno. Alguma coisa não estava certa na minha rotina, né, gente? Pra gente desenvolver qualquer transtorno, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno depressivo, seja burnout, é que alguma coisa na nossa rotina não tá legal, não tá funcionando. A gente não pode simplesmente ignorar os sintomas. Então, né, eu fui buscar ajuda, fui tentar entender o cenário e, bom, o que acontece? A bonita aqui inventou real de fazer mestrado, sair da casa dos pais e abrir uma empresa, literalmente tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Foi literalmente tudo ao mesmo tempo, assim, praticamente no mesmo mês. Sabe, eu, na verdade, saí da casa dos meus pais em dezembro, comecei a pagar contas, só que até então eu tinha um trabalho ali, né, fixo. Em março, eu saí do meu trabalho que eu tava pra ficar só na minha empresa, só que assim, gente, empresa é um negócio de louco, porque tem esse mês que entra um financeiro legal e tem mês que não. Tem semana que você faz bastante vendas e tem semana que você não faz nenhuma venda, não entra R$1. Então você fica meio na loucura de vou ter dinheiro ou não. Só que, ao mesmo tempo que eu fiz essa, né, sair, fui viver essa chance de construir os meus sonhos, eu tenho agora as contas para pagar. Então assim, simplesmente não dá para ficar sem ganhar dinheiro. Então você fica naquela pressão porque você começa o mês negativo. Só que, se eu tivesse que lidar só com isso, já também estaria tranquilo. Só que tem a pressão do mestrado, que é muita pesquisa, muito estudo, muita pressão, que é uma coisa assim nova pra mim. É a primeira vez que eu tô assim, dentro do ambiente acadêmico de fato, tendo que falar com termos mais formais, estudar muito, são muitos artigos todas as semanas. E aí
eu tava extremamente sobrecarregada pelas duas atividades que estavam demandando muita energia. Porque não era uma atividade demandando muita energia, muita atenção. Eram duas que demandavam muito. E, cara, eu tava no limite. Eu simplesmente, quando eu tava ali na semana ápice, eu tinha muitas crises de choro durante a noite, porque você tá sobrecarregado, você tem que sair de alguma forma, né? E a única coisa que eu conseguia pensar era em largar tudo. Simples assim, eu queria largar tudo, sabe? Eu queria me esconder debaixo da coberta e ficar pra sempre. Não ter que encarar e lidar com a situação que tava acontecendo. Isso foi terrível. E eu só conseguia pensar assim, meu Deus, eu só queria paz, eu só queria viver tranquilamente, sabe? Eu não sou uma pessoa que visa luxo, que quer ter um apartamento gigante, que quer ganhar muito dinheiro. Não, eu só quero ganhar o básico para me sobreviver, trabalhando com uma coisa que eu gosto, num apartamentozinho que eu consiga ali também sobreviver. Gente, meu apartamento ele é um cubículo, é esse quadrado aqui, tipo, não tem muito espaço e eu gosto dele, tá bom pra mim, não quero, não preciso de mais, né? Mas o fato de você ficar nesse meio de, tipo, preciso trabalhar pra tentar sustentar, preciso colocar energia nisso. Só que ao mesmo tempo você tem o outro lado, que é a tua carreira, que era uma coisa que você sempre sonhou, que era ser pesquisadora, e que você tá ali com o pé na porta, assim, né, vivendo isso, só que, cara, tá te demandando muito e você não tá dando conta. Então, essa distribuição, né, de tempo, essa falta, na verdade, né, de tempo pra fazer o que eu precisava fazer, essa falta de energia, essa sobrecarga, estavam me atrapalhando. E aí eu cheguei num ponto de que eu entendi que eu precisaria tomar uma decisão. Ou eu largo a empresa e vou buscar uma coisa realmente estável, ou eu largo o mestrado pra conseguir colocar energia na empresa. Mas, turma, eu preciso ir me arrumar pra sair pra treinar. Daqui a pouco eu preciso tomar café, enfim. E eu conto pra vocês quando eu voltar. Meu treino. Hoje eu fiz 10 quilômetros, foi bem gostoso até, eu tô voltando a correr essa semana, então eu tô voltando também aos poucos depois da maratona, porque durante o processo da maratona eu tive uma lesão, então agora eu tô voltando devagarzinho, respeitando o processo, observando a dor e em geral tá tudo bem. Tava com saudade de vir aqui pro parque, de ter contato com as pessoas, essa vista maravilhosa que vocês viram, eu adoro esse lugar. Mas vamos direto ao ponto, né? Eu tava falando pra vocês sobre a mudança, né? A tomada de decisão, na verdade, entre a empresa ou o mestrado. A verdade é que eu gostaria mesmo de seguir com os dois. Os dois são importantes pra mim, eu não vou, né? Mesmo com a tomada de decisão, a ideia não é abrir mão 100% disso. Na verdade, é dar um tempo por um momento em uma das coisas para eu conseguir centrar a minha energia e ter algum tipo de resultado, porque também não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir fazer nada, né, que era o que estava acontecendo. Então eu prefiro diminuir a intensidade, diminuir, no caso, nessa produtividade toda, para colocar minha energia num lugar só, fazer esse lugar dar certo e depois eu direciono minha energia para onde
pro outro objetivo. E eu escolhi, gente, literalmente sair também do mestrado, tá? Mas também teve outros fatores, né, além de precisar escolher um, que fez com que eu tomasse essa decisão. O mestrado, ele é algo que eu quero muito fazer, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, como eu falei pra vocês, só que não tava fazendo mais sentido o mestrado em si que eu escolhi fazer, sabe? Com a orientação que eu tava tendo, no grupo que eu tava estudando, eles pesquisavam algo que não estava diretamente relacionado à minha área de pesquisa. E isso estava se tornando um problema para mim, porque os artigos que a gente lia no grupo e tudo era muito relacionado diretamente a animais, que não é o meu foco, né? Eu gosto de estudar mais próximo ali dos humanos. E também um tema muito específico que também não tem muito a ver com o que eu gosto de estudar diretamente, que tem mais a ver com comportamento. Mas, enfim, eu percebi que se eu queria, né, fazer o mestrado, não era fazer por fazer. Eu não sou uma pessoa que faz por vaidade, sabe? E eu percebi que se eu continuasse no mestrado que eu estava, ia ser por pura vaidade. Ia ser para ter o título de mestre. E não é isso que eu quero. Eu quero fazer o mestrado para pesquisar, realmente, para me aprofundar sobre um assunto, para dominar essa área e ser de fato ali, né, uma referência, ter bagagem ali, peso para falar sobre aquele assunto. Então, eu percebi que no geral também não estava fazendo sentido. Eu ia já precisar ter que trocar a área que eu tava pesquisando, então eu pensei, vamos dar uma pausa agora, depois quando você se organizar em relação à empresa, tiver estável, você vai voltar pro mestrado e você vai procurar também um grupo de pesquisa que tenha mais relação com aquilo que você realmente quer pesquisar. Mas é isso. E, gente, tomar essa decisão, eu tomei essa decisão na semana passada, que eu enviei agora a mensagem pra minha orientadora dizendo que eu não ia seguir no grupo. E, cara, tirou um peso das minhas costas, gente, bizarro. Eu consegui organizar minha rotina essa semana, consegui me concentrar naquilo que eu preciso, que é a empresa, conseguir novos alunos, né, enfim, fazer isso aqui acontecer, dar certo. Cara, tô muito contente agora com a minha rotina, tô bem mais leve, tô contente que eu consegui voltar a correr. Nossa, eu tô muito mais calma, muito mais tranquila, mais leve. Às vezes a gente só precisa, sabe, tomar essa decisão. E eu quase não queria, né, desistir do mestrado, e só que era por conta disso, por conta daquela vaidade. E às vezes a gente evita de fazer coisas na nossa vida por conta de pensar o que os outros vão achar. Eu já tinha falado pra todo mundo que eu tava fazendo mestrado, eu já tinha, minha família, né, obviamente, tava bem orgulhosa, bem feliz, enfim. Mas são coisas que eu vou ter que lidar e, assim, só eu sei o quanto pra mim é importante eu fazer isso agora, sabe? Eu abri mão disso agora. Ai, gente, olha o sol. Ai, que maravilha. Aqui deve estar uns 18 graus, eu acho, agora. Mas é isso, só pra dizer que às vezes a gente precisa tomar essa decisão, a gente às vezes precisa também pensar, raciocinar sobre as coisas que a gente tá colocando na nossa rotina, se vale a pena, se a gente tá colocando energia também naquilo que faz sentido, que vai levar você onde você quer. Por mais que eu falei que o mestrado faça muito sentido pra mim, esse mestrado especificamente não fazia sentido. Então a gente precisa pensar sobre as nossas escolhas. Eu poderia ficar mais 2 anos sofrendo, né, assim, tentando fazer as coisas acontecer, eu poderia, mas pra mim é aquilo. Pra quê que eu ia fazer isso? Por vaidade, por ego, pra ter um título simplesmente por ter um título enquanto eu estou detonada e infeliz? Não faz sentido, né? Então, é mais isso, pra gente refletir sobre essas escolhas, é extremamente importante. Bom, vou aproveitar aqui um pouquinho mais no parque